Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? O objetivo, vamos aqui para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo é levar uma informação para uma irmã que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas, né? Para as irmãs e os irmãos que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus, as enchentes no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Peço paz para o Brasil, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para a Venezuela e Guiana, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, né, e todos ali envolvidos do Oriente Médio. Peço paz para todos os países, o planeta Terra de prosperação. Peço paz para todos, né? Peço a sabedoria e competência dos presidentes, governantes e governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Como fomos aos comunicados, né? A irmã ou irmão que estiverem com dificuldade de abrirem, né, o vídeo no Messenger do Facebook, só o pessoal do Facebook, por gentileza, entra na minha página, na minha história, que lá está abrindo normalmente. Ou se não, entrar no YouTube, né? Outra informação é o filme Nosso Lar 2, ele vai estrear no dia 25, né? Na quinta-feira, o filme Nosso Lar 2, né? E assim, eles têm já, as empresas que estão envolvidas com esse filme, eles têm projetos, né, para as irmãs Fox, a história de Emanuel e projeto Nosso Lar 3 e 4, né? Então vai ter muitas informações. Então a irmã, eu imagino que o filme Nosso Lar 2 levará milhões de pessoas aos cinemas, né? Porque o filme Nosso Lar 1 levou, e outro detalhe, o filme Nosso no planeta Terra tem mais de 40 milhões de espíritas e admiradores, que no Brasil imagino que tenha mais de 30 milhões, né, de espíritas e admiradores da doutrina. Então, por isso que eu acho. O filme, a irmã ou irmão que não tiver um cinema na sua cidade, procure uma cidade que tenha cinema, né? Próxima à sua cidade, óbvio, né? Ou se não, procure nos shoppings. Nos shoppings, geralmente tem cinemas, né? Procure saber se a sua cidade tem shopping e se tem cinema dentro dele, então vá ao cinema. A narrativa do filme Nosso Lar 2 é de um espiritual, um umbral, de um espírito de amor que não aceita a sua morte. Então os mensageiros vão fazer esse resgate desse espírito, né? E aí vai tendo cenas diversas sobre esse resgate. Vai ter cenas diversas antes de chegar ao resgate, né? O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do filme Nosso Lar, não é do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O papo de domingo de hoje é sobre José, pai de Jesus de Nazaré, marido de Maria de Nazaré. José, ele tem uma grande importância aí também, né? Mas dele é pouco falado. Ele era de Judá, ele deveria ter na época 30, 40 anos, e aí ele tinha uma mediunidade de visão através de sonhos, que nós chamamos de dupla vista, né? Dentro da doutrina espírita. Então quem tem essas visões, né, sobre de acontecimentos, é chamado dupla vista. E
Moisés recebe essa visão que a Maria de Nazaré ia ficar grávida. Só que a gravidez dela não era assim, era uma gravidez espiritual, né? Então, para Jesus nascer, né? Por quê? Então, o Espírito de Jesus, ele era muito evoluído, né? Para não ter perturbação entre com Maria e o Espírito dele, né? Houve dessa forma, né? E o José, ele tinha duas alternativas. A primeira é se calar e a primeira é não aceitar. Ele se calou, né? Por quê? Porque Herodes, quando soube que havia um novo rei, ele imaginava um rei material, né? Que ia tomar o posto dele. Mas Jesus é um rei espiritual, né? E aí ele mandou matar as crianças e as grávidas também, naquele período, por causa do nascimento de Jesus. Então, José se calou, né? E o anjo que falava com José era o anjo Gabriel. E o mesmo anjo que apareceu para Maria também de Nazaré, né? A Maria de Nazaré tinha na época 12, 13 anos de idade. Naquele tempo as moças, né, se casavam cedo, né? Então, né? E José, ele tinha outros filhos, né, como Tiago e outros filhos de outro casamento, né? Então José, ele é uma figura muito importante para o nascimento de Jesus. Maria de Nazaré é muito importante, né? O espírito também muito evoluído, e o José também, né? O José, ele era carpinteiro, né? O que acontece? Lá os judeus, eles gostavam de ter muitas profissões, né? E sempre eles tinham lá como uma profissão de carpinteiro. O Ananias era sapateiro. Então eles botavam uma profissão assim, mais caseira, né? Para quando aquelas outras atividades não desse uma renda, eles tinham aquela como opção, né? E aí nós vamos ter aí no caso do Paulo de Tarso, né? Porque antes do Paulo de Tarso, ele era Saulo de Tarso, ele era um juiz. Ele, aderindo ao cristianismo, ele para de ser Saulo de Tarso, passa a se chamar Paulo de Tarso. E ele não queria trabalhar como juiz. Aí ele foi pedir ajuda do pai, o pai não quis ajudá-lo, né? O pai tinha condições, mas não quis ajudá-lo. Então ele foi trabalhar nessa profissão que ele tinha, que era de artesanato. Então ele sabia fazer artesanato, então começou a trabalhar para ganhar algum dinheiro. Então é nesse contexto, né, que aí nós vamos ver José trabalhando como carpinteiro, né? Então a gente tem assim uma grande assim admiração também pelo José, né? Ele além de ele ser uma pessoa, né, normal, ele era médium também, porque ele tinha a visão por sonhos, dupla vista, e aí vem uma questão de até disciplina dele, de moral elevada. Ele não faz o comunicado, nem o alarme que a Maria de Nazaré vai estar grávida. E depois ele foge dali, né, e vai para o Egito, onde que Jesus nasce, né? Então, aí volta, né, depois, né? Então, é nesse contexto que nós observamos José, né? Então José é um espírito muito evoluído,
né? Além de ser médio e disciplinado. Então ele conseguiu se disciplinar para uma informação que ele teve nos sonhos, ele ter a fé em acreditar nesse sonho dele, através do anjo Gabriel, né? Através da sua mediunidade de dupla vista, ele acreditou, né? E pela sua disciplina, né? de reservar como a Maria de Nazaré e Jesus, ele cometeu um bom ato, né? Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o José. Então, no próximo comentário, vou falar sobre o André Luiz, né? O André Luiz, assim, eu não vou entrar na polêmica que se ele foi Carlos Chagas, né? Se que ele foi médium, não vou entrar nessa polêmica. Por quê? Quando o André Luiz, o espírito, chegou para fazer a psicografia com o médium Chico Xavier, ele não quis dizer o nome. Aí o Chico Xavier falou, mas tem que falar o nome para botar aqui. Aí ele falou, como é o nome daquela pessoa que está ali deitada no sofá, que era o irmão do Chico Xavier? Ah, André Luiz. Então bota aí André Luiz. Então ficou André Luiz, né? Aí tem um problema lá, pessoal ligado ao Chico Xavier, ao médium Chico Xavier, com a FEB, Federação Espírita Brasileira. Por quê? O livro teria que ser cadastrado lá na FEB. Então o médium Chico Xavier manda o livro, só em um erro de topografia, tá? Eles não colocaram lá que ele era o Carlos Chagas, por um erro. Depois eles corrigiram esse erro, enviaram para a FEB e a FEB não aceitou. Aí fica essa colocação, a FEB não aceita que André Luiz foi o Carlos Chagas, e o pessoal ligado lá à casa Chico Xavier e ligado ao médico Chico Xavier falam que ele foi o Carlos Chagas. Então, isso é uma outra história, eu não vou entrar por aí, eu só estou esclarecendo isso. Nem vou colocar aquilo que eu penso, né? Então, o André Luiz, quando ele vai, a passagem dele para o mundo espiritual, ele vai para o umbral. Mas ele vai para o umbral por quê? Porque ele não criou, enquanto vida, aqui, quando ele esteve encarnado, órgãos espirituais, né? Então ele ia na igreja católica, só quando era convidado para um batismo, né? E ele teve uma vida muito assim, como eu vou dizer, cometeu adultério, né? Então foi pecador. E sabia que as alimentações que ele fazia não fazia bem, sabia, como médico, sabia do álcool. Então ele foi considerado, chegou no mundo espiritual, de um suicida indireto. Então ele vai para um umbral grosso, onde que ele fala. E depois de uma paciente dele, né, porque ele não fazia caridade também, né, ele não tinha essa forma caridosa que Bezerra de Menezes tinha. É diferente. Então ele tinha lá, né, atendia lá e tinha pessoas pacientes que gostavam dele. E quando soube da morte, faziam prece, mas foram poucas. E essas poucas que faziam prece para ele, foi que fez com que ele saísse do umbral e acreditando em Deus. Então ele tinha a mãe dele que estava lá, mas ela estava num plano superior a ele, né? No plano das ciências e artes, né? Artes e ciência, né? Que está acima do nosso lar. Então ele vai para o nosso lar, só que ele vai para um umbral fino. Onde que ele classifica? Ele fala de um umbral grosso, né? Onde que ele esteve a primeira vez, aí tem um umbral fino, um umbral médio e um umbral fino. Então ele vai para um umbral fino, onde que ele fica? No nosso lar, porque o nosso lar é um umbral, né? E aí ele vai contando, né? Ele conta aí todos os casos que vêm através do nosso lar. Outro detalhe, o nosso lar, o livro, todos os livros que o André Luiz trouxe, não foi ele que escreveu,
Foram 12 sábios, e só o nome de um sábio foi revelado, foi Sócrates. Né? Então ele, quando chegou aqui, ele só lá fez alguns rascunhos, né? Ele, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Meimei, Sheila, né? E outros espíritos fizeram esses, né? alguns comentários, né? Mas é nesse contexto também. Então aí que nós vemos a evolução do espírito André Luiz, né? Ele evoluiu bastante, né? Saindo de um umbral, tendo consciência do que ele era, né? E depois houve a comunicação com a mãe dele. A comunicação com a mãe dele era no início por pensamento, porque dele estar abaixo moralmente da mãe dele. Ele não conseguia enxergar a mãe, então era por pensamento. Depois o espírito da mãe dele se materializa pela vibração, né, energética do nosso lar, só durante 48 horas, mas com autorização. Aí sim que eles se viam, né? Então tem muitas informações muito boas, né, sobre o André Luiz e o nosso lar, né? Então isso aí, a próxima semana. Então eu não infelizmente eu não tenho mais nada para falar sobre esses temas, né? Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo foi atingido, de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.